Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma parte da arte que é essa parte ativista da arte. A arte nunca foi uma atividade sem ativismo. Ela sempre foi ativista desde que existiu. A arte existe para se expressar. E os artistas antigos usavam essa arte da pintura, a escultura, como em alguns casos, para se expressar e para ir contra ideias que existiam naquela época. Eu vou começar aqui pelo Michelangelo, por exemplo. O Michelangelo foi um dos principais escultores, pintores do Vaticano, ali, dos papas ali, da época dele. A arte dele, em tudo, tem nudez, tem pingolim de fora, tem toda essa nudez masculina, uma nudez feminina, de todos os jeitos. E tem na pintura da Capela Sistina, todos ali, Adão, Deus, só Deus está vestido ali, o resto, anjos, todo mundo pelado. Imagine como o Papa receberia esse tipo de pintura ali, por exemplo, ali ele pedir para pintar a Capela Sistina. Esse tipo de pintor, escultor dessa época, ele e o Leonardo da Vinci, eles tinham essa vantagem de ter essa independência criativa. O Papa ou quem fosse pedir um trabalho deles pagava adiantado e ia pagando partes e dava todo o material para eles trabalharem. Eles tinham a independência de criar a obra como eles quisessem e como encaixassem. Talvez tivesse só a ideia do personagem que eles queriam na obra e ele ia lá e criava. E imagina como o Papa, a igreja toda, o moralismo da igreja nessa época aqui provavelmente era muito maior do que é hoje em dia. Imagina como os fiéis, os padres, os cardeais e os sei lá, todo mundo ali recebiam uma pintura assim, com só nudez ali no teto ali da igreja principal ali. E aí, isso era um ativismo desses artistas assim, para mostrar o ser humano, mostrar a carne ali, né, o nosso ser, né, o que existe ali, o homem, mulher, criança, Deus, né, e toda essa parte espiritual também. Então mostrava-se a musculatura, né, como nós somos, principalmente, assim, como viemos a esse mundo, né? Todos viemos pelados nesse mundo. Então eles faziam esse tipo de arte por isso, né? Para mostrar o nosso ser humano, né? Para mostrar que a nudez não é uma coisa vergonhosa, né? Assim, não é um negócio a ser coberto, né? A ideia era essa nesse tempo, mas como eles eram os artistas e tinham que ser eles, não sei porquê, pintavam dessa forma. Então essa arte sacra sempre foi ativista, assim. Leonardo da Vinci é outro que sempre fez isso, sempre pintou o corpo humano, sempre inventou coisas muito diferentes que não existiam na época e não sabiam nem o que eram, nem entendiam o que eram. E ele criou todas essas ideias novas, diferentes, os desenhos aqui, que eu não lembro o nome desse aqui, assim, mas tá lá, assim, tem um homem pelado, mostrando tudo. Nessa época era muito, muito mais moralista, né? E isso era um tabu gigantesco. E eles quebrarem esse tipo de tabu, assim, com essa justificativa de mostrar o ser humano, é totalmente válido. Porque vai contra essa igreja, mas mostra o ser, né? Mostra o que eles queriam mostrar. Um outro ativista aqui, que é o que deveria ser considerado um vagabundo, né? Porque esse tipo de atividade até há poucos anos atrás era atividade de vagabundo, de tudo. Era o que tinha de pior era grafiteiro e o pichador, né? O pichador é o pior porque ele só suja, né? Assim, não põe nada assim diferente. Mas esse cara aqui que se chama Banksy e mais outros, aqui tem os brasileiros, os gêmeos e tem um monte de outros hoje em dia, quebraram esse tabu. Por quê? Porque eles, pelo ativismo deles e a arte deles, eles mostraram assim a contradição
do que se mostra na mídia, do que se mostra na televisão, assim, do que é a nossa vida, da tão perfeita vida que a gente leva, né? E eles mostrando que não tem isso, né? Isso é só na televisão, é só na propaganda mesmo. Em lugares que realmente não tenham, né? Que o povo não sinta. A gente sente aqui, assim, a dificuldade, mas essas coisas, sei lá, eu torço para que estejam mudando mesmo, porque eu sou ativista, porque eu entendo o que está acontecendo, porque eu conheço outros órgãos que emitem notas assim falando sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, e são páginas oficiais de órgãos internacionais que falam bem. Então, para mim, se dá para eu ver que está indo bem o negócio, sim, e tem resultado real ali, visível, provável, assim, provável de que existe prova mesmo. Então eu acredito, eu não sou de esquerda nem de direita, eu acredito em pessoas que façam coisas assim para que mudem essa realidade nossa. Esses ativistas aqui, assim como esse grafiteiro, por exemplo, o Banksy aqui, ele mudou completamente, assim, a ideia do grafite, ele foi totalmente contra, assim, o establishment, né, que é o sistema, assim, que rege a Europa, os Estados Unidos, né, então, e eles vão totalmente contra, eles vão quebrando essa realidade mostrada, assim, por alguns jornais e algumas TVs, né, então por isso eles existem, né. E nessa época do Michelangelo e do Da Vinci aqui, existia na palavra ali, na ideia toda, porque não existiam meios de comunicação em massa, né? E aqui, no caso do grafite, a comunicação em massa é direto com o povo ali, né? Como é a fotografia também, né? Na música é outra. Aqui, nesse tempo aqui da música da Tropicália, aqui, que eram os ativistas aqui contra a ditadura militar, né? E coisas assim, sempre foi usado como uma forma de comunicação, né? A arte sempre foi usada para isso, né? Para se comunicar, né? E para mostrar coisas que a gente normalmente não vê. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, os hippies aqui, que muita gente condena e põe assim uma cruz em cima deles aí, não tem nada a ver, eles eram ativistas contra uma guerra sangrenta ali, sem motivo algum, que matou milhões de pessoas, e eles eram as pessoas que conseguiram trazer essa realidade, essa consciência de que essa guerra era só uma guerra de tentativa de imperialismo, né? Então eles ganharam ali trazendo essa realidade para o povo ali, que não existia guerra nenhuma assim com justificativa alguma, a não ser tomar posse da terra de outros, e acabaram perdendo a guerra por causa do ativismo da música e dos hippies principalmente. A fotografia e o cinema também tiveram importância muito grande nessa guerra do Vietnã, nesse ativismo contra a guerra do Vietnã, porque trouxeram a imagem do que estava acontecendo lá no Vietnã e levaram para os que estavam lutando lá essas imagens dessa rebelião popular contra a guerra, né? E que eram os hippies que estavam fazendo isso, né? No cinema também teve esse filme aqui que foi bastante importante, que é o Apocalipse Now, mostra como estavam os soldados americanos nessa guerra sangrenta, né? E o que já tinha virado lá, assim, esses platons deles, né? Na fotografia, desde o tempo que existe a fotografia, todos eles eram ativistas, porque todos sentiram na pele assim, algum tipo de propriedade que eles tiveram que proteger, né? Ansel Adams, por exemplo, ele foi um ativista da proteção ambiental, né? Da proteção das florestas americanas, lá desse lado oeste americano, como mostra aqui. Essa aqui é a página do Ansel Adams, aqui da galeria dele, e aqui, por aqui tá aqui, ó, tá escrito aqui que o Ansel Adams era um ativista assim, de causas da vida selvagem e do meio ambiente, e nos vários anos da vida dele ele teve que lutar contra o próprio governo para tentar proteger as áreas de floresta que ele fotografava, e usava as fotografias dele assim, como provas de que precisava ser preservado e coisas assim. E ele lutou a vida inteira dele isso.
E eu acho que perdeu ainda, hein? Aqui também mostra Henri Cartier-Bresson e um pouco da biografia dele, da história dele. E aqui também fala que o Henri Cartier-Bresson trabalhava e abraçava a arte, a política, a revolução e a guerra. Mas a mais poderosa dos temas que ele mais gostava era a preocupação com o indivíduo humano em qualquer nível social. Trabalhava para que os mais pobres pudessem ter alguma coisa também, né? Outro aqui também, que é outro fotógrafo muito importante, que é o Sebastião Salgado, nosso brasileiro aqui, também é outro ativista que trabalha pela preservação das florestas aqui de Minas Gerais, onde ele tem terras também ali, mas ele trabalha há muito tempo para preservar essas terras e trabalha até hoje plantando, né? Muito do dinheiro que ele ganha, ele tem projetos também que deve receber patrocínio também no reflorestamento dessa área toda ali de Minas Gerais, e trabalha para que outras áreas também façam isso. E também as fotografias dele servem para que nós tenhamos consciência do outro mundo, de uma outra realidade que existe em outras partes do mundo e que atinge sempre as pessoas mais pobres, né? Que é quem mais sofre com isso e quem mais a fotografia tenta ajudar, né? Que tenta trazer assim essa realidade para que a gente veja também, né? Para que a gente saiba que isso existe e que pode ser feito alguma coisa, né? Para que melhore, né? Os ativismos assim dentro da fotografia, né? E aqui, se você procurar ali o fotógrafo ativista, tem milhões de páginas assim com ativismo e a fotografia. O curso aqui nesse canal serve para que a gente tente entender essa parte desse ativismo também fotográfico, porque a gente usa essa imagem para que a gente expresse as nossas ideias e também expresse assim a situação atual do nosso povo, por exemplo, né, ou do nosso local aqui, ou da nossa região ali assim só, né? Então ele serve para isso, serve para que a gente comunique, que a gente transmita ideias, transmita realidades e também transmita mentiras, né? Então ele pode ser usado de várias formas, né? Depende da mídia que usa. E quando a mídia não é muito neutra, existem os ativistas que tentam colocar o outro lado também. Então, por isso existem o ativista sempre, né? E o ativismo, e a nossa fotografia nesse canal não é que seja uma foto ativista, mas é muito importante para quem quer ser um muito bom fotógrafo, um extraordinário fotógrafo, entender que precisa estudar muito e precisa aprender e ler bastante sobre essa cultura periférica que existe em volta da gente. Tudo, esse conhecimento periférico que existe sobre as coisas que estão à nossa volta, é importante que a gente tenha uma profundidade de como funcionam, ou por que funcionam, ou como são as pessoas, e tudo isso em volta é muito importante, porque para você transmitir uma imagem que tenha uma mensagem dentro, é importante que você entenda todo o seu ambiente em volta, né? Às vezes o ambiente é muito local, pode até ser sem estudar muito, mas quando é um ambiente muito mais amplo, então é importante que tenha todo esse conhecimento periférico aqui, para que a ideia seja completa, e para quem vai ver essa imagem, ela tem que estar sintetizada, ela tem que estar resumida, toda essa ideia periférica em volta. Por isso, o fotógrafo que a gente pretende criar aqui um dia são fotógrafos extraordinários, assim, que tenham essa visão da fotografia assim como uma mensagem mesmo, ou como uma forma de se transmitir mensagens. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá um like se você gostou mesmo aqui, que ajuda bastante, e até o próximo vídeo.